Iremos hoje meditar no Evangelho de Marcos, capítulo 10, no verso 21, que diz assim: Jesus, fitando-o, o amou e disse: só uma coisa te falta. Aqui em Marcos, capítulo 10, nós encontramos a narrativa daquele jovem que foi a Jesus e disse para Jesus: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Está aqui em Marcos 10, verso 17. E Jesus então, no verso 18, diz para aquele jovem: por que me chamas bom? Essa é a resposta de Cristo buscando desarmar aquele jovem e forçá-lo a pensar: em que sentido eu lhe pareço bom? Então, Jesus leva o rapaz a extrair uma resposta dos próprios recursos. Aquele jovem, ele conhecia os mandamentos e os guardava, isso desde a infância, mas isso não lhe dera nenhuma segurança espiritual, o que sugere um problema na religião dele. Não existe qualquer razão para pensar que aquele jovem fosse um hipócrita ou um arrogante. Jesus aceita a sinceridade daquele rapaz e nada diz em contrário à afirmação dele. O moço tinha buscado viver pelas regras, contudo sentia-se vazio e, mais que isso, fora do círculo da vida eterna. Ele estava se sentindo alienado de Deus. Ser bom guardador da lei não fora suficiente. Aquele jovem sentia que havia algo mais a ser experimentado, mas não sabia precisamente o que era. E para muitos, a vida cristã é uma questão de alvos, é uma questão de realização desses alvos. Algo que deve ser vivido de acordo com algumas metas. Esse jovem havia alcançado os seus alvos. Que farei? Ele pensa que conhece o método. Para aquele jovem, salvação é uma questão de fazer. E aqui é que está o problema. Esse verso de Marcos 10, 21, diz que Jesus olhou para aquele jovem e o amou. O coração de Jesus se enterneceu por ele. Esse moço não era uma fraude. Ele era sincero. E Jesus buscou então libertá-lo das algemas, dizendo a ele: só uma coisa te falta. Então segue uma sequência de 5 imperativos: vai, vende, dá, vem e segue-me. Está aqui em Marcos 10, 21. O terceiro e quarto imperativos, vem e segue-me, são separados por uma promessa: e terás um tesouro no céu. Jesus intencionou que esse fosse o momento da grande libertação. Vem e segue-me. E aqui está a ênfase e a resposta da busca daquele jovem. Jesus buscou satisfazer a necessidade mais profunda, libertar aquele jovem da vida mesquinha e das garras do poder que o fazia viver numa concha, numa bolha. Havia no centro da existência um ídolo que necessitava ser desalojado. E no verso 22 de Marcos 10 diz: ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste. O que aquele jovem queria? Um remédio doce? E nós? O que é que nos parece difícil deixar para sermos um verdadeiro discípulo de Jesus? Provavelmente aquilo que está sendo difícil para deixarmos, aí está o nosso ídolo. O chamado para romper com nossas idolatrias deve ser visto como um ato libertador. Lembre-se, por Jesus realmente não deixamos nada que afinal não seja para o nosso bem permanente. Mas aquele jovem, ele tinha no seu coração este ídolo. Era o amor às suas riquezas. Ele seguia as regras, fazia tudo o que estava escrito, mas em lugar de amar a Deus sobre todas as coisas, em primeiro lugar ele tinha as suas riquezas. E Jesus então foi direto no ponto para que aquele jovem fosse liberto. Vai, vende, dá aos pobres, aí você vem e segue-me.
O que é que nós precisamos, irmãos, tirar que está sendo um ídolo em nossa vida, que está nos impedindo de ter a Jesus como primeiro e único? Muitas coisas podem ser que estejam nos impedindo e nos fazendo com que sintamos que nós ainda não estamos salvos, como aquele jovem: que farei para herdar a vida eterna? Precisamos obedecer, seguir regras e mandamentos? Precisamos, mas isso não salva. O que salva é Jesus, é Ele ser o primeiro em nossa vida. E aí nós vamos poder segui-lo e poder obedecê-lo fazendo aquilo que Ele pede que nós façamos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a meditarmos e vermos o que é que está impedindo ter o nosso íntimo relacionamento com Jesus, o que é que nós estamos colocando em primeiro lugar em nosso coração, que Jesus possa nos libertar e podermos então segui-lo e termos a certeza da vida eterna. Que Deus nos abençoe, iremos orar. Convidamos a todos para que orem conosco, o nosso exército de oração está a postos e juntos clamaremos ao nosso Deus. Oremos. Santo Deus e eterno Pai que estás nos céus, aqui estamos diante da Tua presença e queremos te agradecer. Mais uma vez estamos tendo essa oportunidade de falar contigo, te agradecer pelo dia que tivemos, a proteção, os livramentos que nos foram dados e te agradecer, Pai, pelo amor que Jesus tem por cada um de nós, mesmo sendo imperfeitos, sendo fracos, sendo pecadores, Ele nos olha com amor e deseja nos salvar. Assim como Ele fitou aquele jovem rico com amor, Ele também está olhando para nós, querendo nos libertar, mas às vezes nós não queremos tirar do nosso coração algo que está impedindo que Jesus ocupe o primeiro lugar em nossa vida. Ó Pai, permita com que o Teu Santo Espírito trabalhe conosco, nos ajude a nos libertarmos de coisas que nos impedem ter esse relacionamento íntimo contigo e que possamos estar certos de estarmos ouvindo a Tua voz, fazendo a Tua vontade e Te adorando em espírito e em verdade. Abençoa todos os que oram conosco, todos os que nos escrevem pedindo orações, todos os pedidos que temos aqui, são muitos problemas, muitas necessidades, muitas dificuldades que cada um enfrenta. Tenha misericórdia, que não desanimem, que continuem buscando em Ti a solução dos problemas e temos a certeza que Tu estás ouvindo cada oração e que no momento certo as bênçãos serão concedidas. Dê vitórias, Pai, àqueles que estão enfrentando enfermidades, dê vitórias àqueles que estão desempregados, dê vitórias àqueles que estão tentando se libertar de vícios, de drogas. Ó Pai, também àqueles que estão com processos na justiça, processos de aposentadoria, que Teu Espírito Santo, Pai, trabalhe movendo cada processo, cada situação e dando a vitória que necessitam. Nós confiamos em Ti, Pai, nós sabemos que Tu nos darás a vitória e que nós possamos saber esperar e confiar em Ti. E possamos então ser agradecidos por tudo que Tens feito por nós. Pedimos essas bênçãos e as agradecemos em nome de Jesus. Amém.